Muito boa noite e boas-vindas a mais uma edição do Doctoralia Connect, o nosso encontro mensal que traz assuntos fundamentais para quem empreende no setor da saúde. Hoje nós temos uma edição especial. O nosso tema é Marketing 360 para clínicas. Como atrair novos pacientes, como fidelizá-los e como aumentar a sua rentabilidade. E para cobrir o tema de hoje, nós temos dois convidados especiais. Douglas Gomides, CEO da Dr. Creator, autor do livro Marketing Médico 5.0, professor da PUC Paraná e top voice no LinkedIn. E temos também Kelly Menches, gerente de comunicação e marketing do grupo Eco Medical Center e, mais do que clientes, grandes parceiros da Doctoralia. Muito obrigado pela presença de vocês serão super importantes para cobrir esse tema hoje. E eu passo a voz para que vocês se apresentem, começando pela Kelly, por favor. Muito obrigada, Gabriel. Boa noite a todos. Estou muito feliz de fazer parte desse podcast. Estou muito feliz pelo convite. Eu lidero há 2 anos as estratégias de comunicação e marketing do Eco Medical Center e é um ecossistema integrado de saúde aqui de Curitiba. Então, a gente realmente trabalha com marketing 360 focado sempre no paciente. Muito bem. Douglas? Muito obrigado, Gabriel, pelo convite, pela recepção aqui. Eu acho que eu falo que eu estou na área médica já vamos fazer uns 10 anos assim e sempre buscando entender as novidades que a gente tem no mercado e cada vez mais eu acho que a gente passou de um ponto que era marketing, depois para marketing digital, depois a gente voltou para o marketing de novo, porque o digital não era mais tão... era tudo junto, né? Então, com o passar do tempo, eu acho que eu fui adaptando muito isso. E eu falo que a nossa empresa hoje é algo que a gente traz muito desse ponto também, que é a ideia de pensar o futuro, não só do marketing, mas a comunicação e da interação, não só com o paciente, mas também com os pares e com todos os stakeholders que tem em volta da pessoa em si, do médico em si, da clínica em si. Então, hoje, a gente traz muito isso e é um ponto, né, que o próximo ponto, na minha opinião, do marketing é a cultura creator, a economia creator, e a gente está batendo cada vez mais nisso. Super legal, super legal. Vamos falar bastante sobre isso durante o dia de hoje. Obrigado pela presença de vocês, novamente, por estarem aqui conosco. Vamos lá, nós temos bastantes assuntos para cobrir hoje. A gente vai falar um pouco sobre público, como entender o perfil do paciente digital, com quem que nós estamos nos comunicando, quem nós estamos atraindo para os nossos consultórios e clínicas. Vamos falar sobre o marketing 360, o que é essa jornada completa, por que o 360 é tão importante. O 360 ele já está declarado quando a gente fala de marketing, mas é importante a gente enfatizar, porque muitas vezes o marketing ele é confundido apenas com a publicidade, apenas com a comunicação para a aquisição de clientes, então a gente vai falar sobre isso. Falaremos depois conquista de novos pacientes, fidelizando. Teremos um Q&A aberto para os participantes que estão aqui conosco e depois um resuminho sobre os principais aprendizados, considerações finais. Então vai ser um encontro bastante produtivo e a gente vai cobrir bastantes assuntos aqui. Para quem está nos acompanhando, eu peço que vocês coloquem aqui de onde vocês são, coloquem de que estado, de que cidade vocês estão falando, para que a gente se aproxime um pouco mais aqui durante essa noite. E também já nos escrevam sobre qual é o principal desafio que você considera ter aí na sua clínica em relação a marketing. Qual o principal desafio que você tem enfrentado hoje? A gente vai querer usar isso também para depois o momento de perguntas e respostas. Para quem não conhece a Doctoralia, uma introdução muito rápida. A Doctoralia é a plataforma de saúde líder do Brasil, é a maior plataforma de saúde no mundo, líder no Brasil e em outros 12 países. Atualmente, são mais de 620 mil profissionais de saúde listados, esses números somente Brasil, mais de 5 milhões de opiniões de pacientes sobre esses especialistas na plataforma da Doctoralia, mais de 20 milhões de usuários únicos por mês e mais de 10 milhões de agendamentos de consultas, todos os meses pela plataforma da Doctoralia. E estamos aqui promovendo esse evento pela importância de a gente continuar fomentando a troca de informação e a evolução desse ecossistema de saúde no nosso país. Falando sobre marketing 360, uma introdução muito rápida aqui. O
O Panorama de Hospitais e Clínicas 2025, que é um estudo que nós conduzimos, está disponível aqui para vocês baixarem. Vou pedir para a nossa equipe colocar o link aqui no chat. Ele revela que 29% das clínicas ainda não investem em marketing. 29% das clínicas do Brasil não investem em marketing. E das 71% que investem, 52% consideram fazer somente o básico, somente o mínimo de presença digital. Ao mesmo tempo, 59% dessas clínicas declaram ter o objetivo de aumentar o faturamento em 2025 e 54% adquirir novos pacientes e ter também mais controle sobre os resultados. Então tá um pouco até desbalanceado os objetivos com o que a gente vê na prática e onde vão sendo colocados os esforços. E além disso, quando a gente olha para a jornada de aquisição completa, é que a gente vai entender que os ganhos se potencializam. Quando a gente entende que consegue trabalhar o marketing para fazer a atração de um paciente e depois da consulta, a gente trabalha o pós-consulta de maneira que ele volte a ser um paciente recorrente e comece a encorpar um portfólio de pacientes da clínica, é que a gente vê os reais ganhos e que a gente vê o custo de aquisição caindo e vários outros benefícios que vão fazer com que a máquina fique cada vez mais eficiente. Uma outra dica de material aqui, que fica para vocês, o mapa da jornada do paciente. Vou pedir para o time colocar aqui o link para vocês. Vocês vão ver que eu vou colocar um monte de conteúdos aqui no dia de hoje, complementares a todo o nosso papo. Mas agora vamos ao que interessa, que são as opiniões dos nossos especialistas aqui sobre o tema também. Vou começar com uma pergunta para o Douglas. Falando do marketing 360, falando não somente da aquisição, mas também da fidelização e de fazer essa máquina girar de maneira cada vez mais eficiente, onde você acha que normalmente as clínicas erram ou deixam de olhar quando a gente fala desse fechamento de ciclo do marketing? Falta de atendimento dos pacientes, falta de acompanhamento na gestão do relacionamento como um todo. Eu acho que desde a parte que o lead entra ali, desde a parte do primeiro contato já tem um erro, muitas vezes. Porque não faz um follow-up ali direcionado em cima daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa falou com você ali e ela deixou de falar depois, porque ela é ocupada, porque ela estava fazendo outra coisa e não há um follow-up inicial, por exemplo, de uma conversa que foi iniciada. Quando a gente fala de fidelização, é a mesma coisa que acontece. Porque lá na frente, um paciente que teve uma boa experiência com a marca em si, ele muitas vezes não faz a recompra porque ele não é estimulado a. Então, a gente não tem estratégias de fidelização em 98% das clínicas. Porque a clínica ela esquece que a venda mais fácil que ela vai fazer, o CAC mais fácil que ela vai ter é de uma recompra, de um paciente que vai aumentar o ticket médio ali. E o que eu vejo muito quando você vai analisar, a gente fala que muita gente olha muito para o preço do lead, mas pouca gente olha para o LTV, que é o Lifetime Value, o valor que a pessoa vai gastar ali num determinado tempo ali dentro da empresa. Então, dentro da clínica, eu falo que um ponto importante é analisar, faço isso muito com meus clientes, de analisar quais são os serviços que a pessoa fez e fazer um fluxo ali, um mapa, para ver quais outros ela pode ter interesse em determinado tempo específico. Isso com a ajuda de um CRM, ajuda de uma integração ali para ficar fácil de ter esse acompanhamento para que o contato seja mais fácil. A grande dificuldade em si das pessoas é o contato, é o relacionamento com o paciente em si. Eu acho que a gente tem mais dificuldade, talvez, de fazer um contato com um paciente que já é nosso do que com um paciente novo. Parece que a gente tem vergonha de vender, não sei. Muito bom, acho que muito bem pontuado onde fica esse gap, né? E muitas vezes o básico, o que é o básico do básico de uma estratégia de CRM? Vamos lá, eu sou profissional de marketing também. A mensagem de feliz aniversário. Esse é o básico do básico do básico. Eu agendei dermatologista recentemente
lembrei do último dermatologista que eu fui, porque nos 2 últimos anos tinha me mandado uma mensagem de feliz aniversário. Só que isso não é feito. Imagina você ter um conhecimento de, dependendo do tipo de doença tratada, dependendo da sua especialidade, o que é a recorrência, o que é a jornada desse paciente e como ele pode ser visto para você como um cliente recorrente, né? Esse estudo é super importante. E Kelly, vocês estão com uma campanha institucional, né? Sim. Que ela justamente fala sobre a importância de ter o paciente no centro da experiência, né? E conta para a gente o porquê dessa campanha, o que vocês desenvolveram, como que vocês pretendem medir o resultado disso? Sim, então, a gente no Eco trabalha o paciente em todos os canais, seja digital, seja offline, principalmente presencialmente, porque é onde ele já está dentro da clínica, onde a gente consegue fidelizar ele com atendimento de qualidade. E a gente tem fortalecido muito o conteúdo nas redes sociais, que é essa economia creator, né? É trazer o médico como autoridade, trazer ele como criador de conteúdo e também transferir, não transferir essa responsabilidade para o paciente, mas mostrar como ele é o protagonista da saúde dele, né? Como ele pode cuidar da saúde e não somente tratar doenças. Então, a gente traz muito isso na nossa comunicação agora. A gente fez uma pesquisa com os nossos pacientes e entendeu qual é o comportamento dele, né, em relação à saúde, aonde ele consome. Inclusive, a gente faz esse relacionamento também, envio de cartões de aniversário, né, que é uma coisa tão básica, mas a gente, inclusive, recebe essas respostas. Muito obrigada, quero marcar uma consulta, obrigada pela lembrança. Então, assim, a gente foca muito nisso, no paciente como centro da jornada e no paciente como protagonista da própria saúde. Muito legal, muito legal. E Douglas, pegando um gancho do que você trouxe dessa estratégia de comunicação pós, cara, eu concordo com você, está dentro de casa, está ali, é um ativo seu, a sua base de clientes, né? Que ferramentas e canais que você vê performando melhor para clínicas para estabelecer esse relacionamento pós? Tem diversas formas de criação de relacionamento pós. A gente consegue criar. Para você atingir o cara em todo lugar, para o cara nem saber que foi atingido, você pode criar uma audiência segmentada ali, um público no Instagram, por exemplo, no Facebook, fazendo um upload ali de uma lista de telefone, uma lista de e-mail e fazer uma comunicação assertiva somente para quem é seu cliente. E aí você acaba atingindo ele não sabendo que você está atingindo ele, porque ele não tem essa ideia que dá para fazer esse tipo de remarketing. Além disso, você consegue fazer interações ali via WhatsApp, via e-mail, mas deixando muito claro que as pessoas têm que buscar entender que a venda não é só venda. A venda é relacionamento. Sim. A revenda é relacionamento. A vender de novo não é falar assim, compra isso. Vender de novo é criar uma conversa. O jogo é criação de narrativa. É criação de conversa. O tempo todo é criar conversa. Quer conversa, cria conversa. Porque o cara comprou. Qual é a sua estratégia de criação da próxima conversa? Não é simplesmente da venda do próximo produto. É como que você vai criar essa nova conversa. Baseado nisso, você cria uma nova conversa e aí você vai para o pós-venda, para a recompra, para vender mais um produto em si. Mas tudo é baseado em narrativa. No final das contas, a venda se baseia em narrativa. Ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou via redes sociais. Legal. Não é o canal, é a história. Super legal, eu concordo com isso. E o melhor marketing é quando não parece que você está tentando marketear. É aquele quando você fala de vida real, onde você está resolvendo um problema que teu público tem. Né? Exatamente. Acredito muito nisso. E Kelly, o Apple Medical Center é grande, né? São muitas especialidades, é bastante complexo. Você tem uma rede de fluxo de especialistas e pacientes. Como que é gerenciar essa experiência, esse trabalho 360 nesse nível de complexidade? Sim, a gente costuma comentar em todas as entrevistas, né, e também reforçar que a gente tem 3 grandes pilares de negócio.
que é a comodidade, excelência e integração. Então, a gente leva isso para todos os nossos relacionamentos, para todos os nossos atendimentos, seja com paciente, seja com médico. Então, a gente trabalha muito diariamente nas redes sociais, com criação de conteúdo genuíno, realmente se preocupando com a saúde do paciente, né? Trazendo essas dicas, né, básicas, essas dicas que têm um valor para o paciente, né? Estar sempre na mente dele, lembrando ele que ele precisa cuidar da saúde, fazer check-ups regulares. Além disso, a gente tem ações presenciais na clínica. Então, a gente tem um ambiente deshospitalizado, a gente se preocupa com toda a experiência do paciente, desde o estacionamento, na recepção, a gente tem uma pessoa que chega, recepciona com um sorriso no rosto, aperta o botão do elevador, então, faz todo o acompanhamento. Também a gente trabalha muito com os médicos, a questão do atendimento, né? Se preocupar com o paciente, com a dor dele. E também o pós-vendas. Então, a gente, né, o pós-vendas que a gente fala no marketing, mas na área de saúde é o check-out. Né? Então, a gente tem também uma área específica e exclusiva para isso. Quando o paciente ele sai da consulta, já tem o serviço chamado Ecoagiliza, que ele vai no andar, já tem uma secretária exclusiva para ele, que libera a guia de convênio, faz a remarcação de consulta, faz a marcação de exames para o mesmo dia. Então, a gente tem uma série de ações que a gente consegue trabalhar tanto no digital quanto no offline, para que ele permaneça na clínica, para que ele faça indicações, para que ele se fidelize. Super legal. E, Douglas, experiência é marketing? O quê? Experiência é marketing? Com certeza. Com experiência é a melhor forma de fazer a pessoa contar uma boa história sobre a marca. Então, uma boa história é marketing, no final das contas. Se a experiência for ruim, se bobear, a pessoa nem vai lembrar da marca em si. Eu pensei aqui numa coisa que é o seguinte: eu acho que quando a experiência é ruim, cria até mais história, né? Porque tem uma lógica que o consumidor, quando ele não fala, né? Gostei da experiência. Mas se a experiência é ruim, ele fala assim. Ele vai, posta, reclame aqui e tudo. E ela está falando uma coisa a Kelly falou uma coisa que é interessante de pensar, que eu pego para você ver que eles têm uma organização muito legal, ter, por exemplo, se a gente for falar de clínica pequena, isso é normal, ter um número, eles têm o mesmo número para captação e para o pós. E quando tem o mesmo número para captação e para o pós, o que acontece? Mistura uma bagunça de lead, ele não sabe se é lead, não sabe se é gente que pediu o exame, fica uma bagunça ali, que aí, na hora que você vai ver, você pergunta assim, quantos novos leads você teve no dia? A pessoa não tem ideia, porque entrou 100 conversas ali. Sim. E é complicado. Eu entendo e a gente não está falando de a gente não está falando de 10% das clínicas, 5%, a gente está falando de 95% das clínicas, 90% das clínicas que não tem uma divisão básica assim. Tem gente que eu atendo que não sabe quantos pacientes tem por dia inicialmente. Isso parece surreal. Isso aí é a mesma coisa, de um cara vender coxinha e não saber quantas coxinhas está vendendo. No final, não conseguir pagar a coxinha, o ingrediente para fazer a coxinha. O médico, muitas vezes, ele não consegue se manter porque ele não tem análise de número. É muito louco isso. Eu acho que o médico ele tem que entender que ele tem um negócio também. Então, negócio é número. E quando a gente fala de marketing, muita gente acha que é conteúdo. E aí cai. Muita agência também vende para eles uma história que é de conteúdo só. Exatamente. E conteúdo que não gera resultado, que não gera número, aí acontece que eles também não sabem cobrar, porque eles não sabem de número. E aí que eu queria fechar esse primeiro capítulo da discussão do Marketing 360. É na clareza de que o marketing ele incorpora todos os P's, de produto, preço, praça, promoção, onde produto é essa experiência que você está entregando, desde o pré-consulta, durante a consulta, de um bom estacionamento, o escritório é um consultório confortável. Tudo isso está envolvido em marketing. Quando a gente fala de marketing 360, é isso que a gente quer dizer. Sim.
Deixa eu só... Gabriel, Sim, só queria claro. complementar o que o Douglas Claro. comentou, porque é muito importante isso, de você ter a clareza dos números. A gente tem esse monitoramento diário. A gente é uma startup, né, nova, vai completar 3 anos agora. E a gente tem essa cultura de aperfeiçoamento constante. A gente não é perfeito, mas a gente está em construção e a gente monitora diariamente os nossos resultados. Então, a gente tem a clareza de quantos contatos entram, a gente tem a clareza de quantos converteram, de quantos pacientes tem dentro da clínica. Então, é muito importante ter esse monitoramento, porque o marketing é construção, né? A empresa também é muito nova. Então, a gente precisa ter esses números, porque errar faz parte. Mas a gente precisa corrigir rápido. Então, como a gente vai saber se está acertando ou não? É monitorando esses números. Então, parece uma coisa simples, mas não é, né? Como o Douglas comentou, e precisa desse monitoramento contínuo, porque é só assim que você vai saber se a estratégia está funcionando ou se não está funcionando e fazer esses ajustes de rota, né? A gente tem mais de 400 médicos e mais de 40 especialidades, então a gente precisa realmente ter esse monitoramento, senão acaba descarrilhando mesmo e não tendo controle de nada. E até o contato, né? A gente tem um número para aquisição e outros contatos para relacionamento, que cada recepção, cada clínica tem o seu próprio contato. Isso realmente ajuda muito na hora de fazer esse relacionamento com o paciente. Sensacional, sensacional. Tinha pedido para o pessoal colocar aqui de onde é. A Giovana é de Campinas, a Elisângela do Rio de Janeiro, o Marcos Aurélio de São Paulo, Sebastião de Minas Gerais, Métricas, a Neucivone de Goiânia, o Gabriel de Patos de Minas, Jéssica Curitiba, Antônio Curitiba, temos aqui a Lívia de Nova Iguaçu, Vitória, Salvador, Feira de Santana, bastante gente aqui nos acompanhando, super legal Que ver bacana. tanta gente conectada aqui no nosso conteúdo. Obrigado, gente. Vamos aqui avançar no nosso conteúdo e agora nós vamos falar rapidamente sobre definição de público. E eu faço uma introdução trazendo aqui algumas informações do perfil do paciente digital, que o link também vai estar aqui disponível para vocês. E fizemos uma edição do Dr. Alia Connect em janeiro abordando esse tema, passando por todo o panorama. E algumas informações sobre o novo perfil do paciente. 33% dos agendamentos que eles realizam são fora do horário comercial. Então, estar preparado para receber agendamentos fora do horário comercial é super importante. 84% dos acessos para agendamentos acontece via celular. 63% são mulheres. Mulher geralmente assume o papel de gestão da saúde da casa. Mais de 50% estão entre 18 e 35 anos, a geração millennial. Né? Uma geração totalmente diferente, que se relaciona totalmente de maneira digital. Trocou a cerveja pela academia, né? Trocou a cerveja pela academia. E é uma geração que ela valoriza a conveniência, a segurança, a dedicação do profissional. O estudo mostra que valoriza a dedicação, a explicação detalhada, a pontualidade, o ambiente, como você estava falando, a efetividade do tratamento, muito relacionado à recorrência depois, né? E fica aí como dica de material também, o criador de persona para vocês. E agora a gente vai entrar então com os nossos convidados nesse tema a respeito de perfil de público. Vou começar com você, Kelly, para entender como que se você já consegue perceber esse comportamento mais digital do perfil do novo paciente. E de que forma isso impactou na tua jornada, nas tuas decisões de tecnologias, de ferramentas, de processos? Sim, sim. É muito interessante avaliar e levar em consideração essa pesquisa, porque ela realmente reflete no dia a dia do nosso centro médico. Porque realmente 64% do nosso público é feminino. E a gente percebe um comportamento digital muito em crescente, né? Em crescente exponencial. Então, quando a gente começou há 3 anos atrás, a gente recebia ainda muita ligação, era muita ligação. Agora já equalizou. No mesmo número de ligações, a gente recebe via WhatsApp. E outra coisa que a gente percebeu também é que muito contato vem fora do horário comercial, que é o que a pesquisa está comentando, né? E a gente percebe isso na prática, porque a gente tem um atendimento no horário comercial, a nossa central de agendamentos é própria, e a nossa equipe consegue responder
no horário comercial, e nem sempre a gente consegue ter a atenção do nosso paciente, né? Isso acaba decaindo a nossa conversão. Então, tendo atenção a isso e também querendo oferecer cada vez mais comodidade, cada vez mais praticidade para o nosso paciente, a gente fortaleceu a nossa parceria com a Doctoralha, né? Que assim ele consegue fazer o agendamento quando ele quiser, quando ele preferir, quando ele tiver disponibilidade. Então, agora a gente vai, nas próximas semanas, transicionar a agenda dos médicos, os nossos mais de 400 médicos, todos para a Doctoralha. Então, assim, vai facilitar muito a vida do paciente, a gente vai conseguir também medir essa conversão, medir cada vez mais o comportamento dele, questão de especialidades mais procuradas, a questão de reconsulta, quantas vezes ele volta, né? A gente vai conseguir também monitorar qual é o médico que tem o maior, a recompra, né? A maior reconsulta. Então, a gente vai ter, junto com a Doctoralha, dados mais robustos para a gente analisar cada vez mais o perfil do nosso paciente. A gente ainda tem muito achismo, né? A gente faz pesquisas recorrentes lá no centro médico, seja de NPS, seja de pesquisa de marketing mesmo, para conhecer o nosso público, mas a ferramenta da Doctoralha vai conseguir nos ajudar muito mais a ter esses resultados mais efetivos. Excelente, excelente. E Douglas, você interage com muitas clínicas, então muitas vezes o seu trabalho junto à clínica vai começar por aí, né? Na definição, às vezes, de foco, de quem atender, que você se depara com uma grande indefinição de qual que é o público-alvo, e como que você desenvolve esse trabalho, como que você começa a fazer esse trabalho de identificar qual que é o público, se aquela clínica ela deveria especializar em algum perfil ou se ela deveria ficar mais num generalista? A ideia Creator, ela vai muito de encontro que cada médico tem seu público. Então, não é uma clínica inteira que tem. Legal. Que dentro de uma... E eu falo que, antigamente, o pensamento era a marca da clínica fortalece a marca dos médicos. Hoje é o contrário, a marca dos médicos fortalece a marca da clínica. Então, é um pensamento que a gente tem muito na estratégia que a gente cria. Por exemplo, eu falo que muitas vezes e eu não falo, né, e isso é uma tendência que não é uma tendência só da saúde, é uma tendência global de todas as marcas. Cada vez mais pessoas vão ser o ponto de estratégia de marca. Você pode olhar o João Adib na CIMED, o Luciano da Avan também. Sim. Todo mundo está aparecendo porque perceberam que as pessoas tendem a interagir mais com pessoas e ver mais credibilidade, confiabilidade num discurso de pessoa do que num discurso de marca. Então, na grande parte das vezes, a marca é simplesmente uma gestora de conteúdo informativo e os médicos são relacionais. Eles relacionam mais e tem uma sequência que eu gosto muito, eu sempre falo ela, eu acho que ela é batida, mas eu gosto muito que conteúdo, ele não gera venda diretamente. Conteúdo tem que gerar relacionamento, relacionamento gera autoridade, a autoridade que vai trazer venda no final das contas. Uhum. Então, você baseia muito nisso. Quando você está falando de público, eu falo que eu não olho só público, eu olho muito o diferencial dentro de um público. Porque, por exemplo, eu tenho duas ginecologistas dentro das que eu atendo. E eu fui conhecendo as duas mais, assim, conversando, entendendo, trocando ideia. Porque, no final das contas, o que eu percebo, com o passar do tempo, que os médicos são escolhidos não somente pelos que eles trazem, pelo conhecimento que eles trazem, mas por quem eles são. As pessoas criam conexão e empatia com a forma de viver dele, muitas vezes. Independentemente se ele for de plano, se ele não for, se a pessoa chegar lá e não gostar da forma de viver, do cara, achar pessimista, ou achar que ele, sei lá, sentir cheiro de cigarro, que acontece muitas vezes, não vai criar um laço afetivo. Por exemplo, eu tenho 2 ginecos. Aí você fala, 2 ginecos que trabalham com saúde da mulher 40+. Você vai pensar que as duas são iguais. Só que você conversa com uma vai muito mais para a parte de sensualidade, falar da sensualidade da mulher. Então você fala de ginecologia e sensualidade, a partir disso você cria um diferencial nela, que vem daqui. Na outra, você pega aqui, ó, e cria um vínculo de performance.
que a outra mulher quer correr, pular, fazer exercício. Então, você tem duas pessoas que atendem o mesmo público, e dentro desse mesmo público você cria o diferencial. E dentro dessas duas áreas aqui, você tem sub-áreas também que podem ser criadas. E aqui, o que eu vejo, minha visão dentro dessas estratégias todas é que aqui e aqui, se você pegar isso tudo aqui, você vira só mais um. Se você pega um pedaço, você vira o melhor. Você segmentar, especializar por interesse, Por interesse, e aí você tem que produzir conteúdo para virar autoridade. Isso é uma dica muito legal, cara. Para virar autoridade. Isso É segmentar. Por exemplo, eu tenho um outro cara que é de reposição hormonal para homens. Ele podia falar de andropausa, pá. Ele resolveu falar só de testosterona. Ele não fala de estrogênio, não fala de progesterona, não fala de mais nada. O conteúdo dele é sobre testosterona. Aí ele fala para homem e para mulher hoje em dia. Por quê? Cara, não todo mundo, mas muita gente quer saber sobre testosterona. Ele não cresce numa velocidade de bater 500 mil seguidores em um ano, igual eu tenho médicos que sim. Mas ele cresce numa velocidade de ter 60 mil pessoas que têm interesse em testosterona. É diferente. Quando todo mundo que chega para a gente cria o diferencial. O diferencial é o grande pulo do gato que eu vejo. É super legal, porque você tem camadas, né? Você tem a camada das características do paciente digital. Então você tem que entender isso como uma segmentação, porque Sim. o paciente digital ele existe, a tendência é que só vai crescer. Você tem uma camada da especialidade, né? Então eu preciso ser encontrável. Se alguém busca pela ginecologista, ela precisa ser encontrada. Mas quando você fala sobre criação, sobre a lógica de creator, você tem essa opção de ainda mais nichado, né? Pela necessidade, pelo interesse. Super legal, super legal. São níveis diferentes da estratégia. Sim. Eu diria que esse hoje talvez seja uma maturidade máxima de segmentação, né? É o que a gente tenta fazer para todo mundo assim. E as pessoas, o que eu vejo assim é que os médicos e as clínicas elas têm que entender que quanto mais genérico elas são, mais genérico a clínica é, mais genérico os médicos são, menor é a barreira de entrada, né? Então a competitividade é maior. Sim, total. Então vai escolher só por preço. Ou você vai navegar num lugar onde quase não existe competitividade, de tão especialista que você é num determinado assunto. Né? E aí você coloca a barra onde você quer pular, porque você é o líder do mercado. Exatamente. Super interessante. De eu entrar para o próximo bloco aqui, pessoal, gostaria de lembrar que fiquem à vontade de mandar perguntas aqui. No final nós temos um bloco específico para responder as perguntas de vocês. Falamos de público, agora nós vamos falar um pouco sobre aquisição. O panorama de clínicas e hospitais de 2025 ele mostra Instagram e WhatsApp como os canais mais utilizados por hospitais e clínicas dentro das estratégias de marketing. Instagram em 80%, WhatsApp 54%, depois site próprio com 51%, perfil da empresa no Google 51%, Doctoralia 45%, Facebook 38% e cresce a lista aqui. Então, uma diversidade de canais onde a gente deve atuar, né? Então, primeiro, existe uma dificuldade de foco, de escolhas, né? Onde atuar de acordo com a estratégia. E também, mais um dado do panorama, é que 55% das clínicas elas declaram que medem o sucesso somente baseado em novos pacientes. Apenas 28% das clínicas olham para a performance de canais, também considerando a retenção, né? O retorno desses pacientes para novas consultas. Então, vou começar pela Kelly, falando dessa diversidade de canais, o que vocês utilizam hoje, o que está funcionando focado em aquisição de pacientes? Sim, a gente, como somos um centro médico, né, com mais de 40 especialidades, a gente não consegue ser nichado, como o Douglas comentou, né? Mas a gente consegue trabalhar a imagem do médico através dos nichos. Então, a gente utiliza muito o Instagram, tem presença diária lá com criação de conteúdo, inclusive sigam Eco Medical Center, CWB.
A gente tem a presença diária lá e utiliza essa autoridade dos médicos para a gente conseguir também crescer nas redes sociais. Mas é como o Douglas comentou, a gente não tem a aquisição propriamente dita no Instagram, a gente tem a construção de autoridade, a construção de confiança na marca, então a gente consegue fazer essa combinação, né, do nicho do médico, da autoridade do médico com a nossa marca, e o paciente tem se identificado muito. Né? Então, como posicionamento no canal digital, a gente utiliza muito o Instagram e utiliza com muita força. Então, a gente escolhe um canal para trabalhar, que é onde o nosso paciente está. Então, é muito importante saber aonde o seu paciente está, né? E a gente só vai saber conversando com ele, né? Fazendo pesquisas. Então, a gente foca nesse canal que o paciente está, e de conversão, que é o WhatsApp, a gente utiliza muito para atendimento. Então, a gente foca a nossa estratégia nisso, em Instagram e em WhatsApp, que são os 2 principais canais, que são os canais mais utilizados, como saiu na pesquisa. Então, a minha dica, né, para todos que estão começando hoje, primeiro, entender quem é o público-alvo, para aí escolher o canal aonde você vai se comunicar. E hoje, como que a Doctoralia contribui nesse portfólio de canais, na aquisição de pacientes? É muito importante porque a gente está online quando a gente não está presencialmente na empresa, né? A gente trabalha presencial, todo o nosso time. Então, a Doctoralia nos ajuda a estar presente 24 horas. Então, além disso, cada médico nosso, a partir daqui a uns dias, vai ter o seu perfil lá. E a Doctoralia ajuda a construir essa autoridade, né, para a nossa marca, através do médico, novamente, porque ele coloca o seu currículo lá, ele coloca todos os planos que ele atende, as dores que ele atende, tem a questão das avaliações, o que ajuda muito, né? A gente tem médicos com mais de 1000 avaliações na Doctoralia, praticamente todas positivas, o que é muito importante para a gente. Então, isso é sempre fazendo essa transição de autoridade entre o médico, entre os canais, que a Doctoralia nos ajuda muito nesse sentido também, e eu com o conteúdo. Super legal. E Douglas, dessa infinidade de canais, cara, quando você fala com clínicas, quais canais não dá para a clínica deixar de fora? Mas que ela tem que fazer escolhas muitas vezes, vai do 0 a alguma coisa. Quais são os top 3 canais que esses você não pode deixar fora nem de uma primeira versão da sua estratégia? Instagram, WhatsApp, mas depende. Porque eu não acho o Instagram um canal de aquisição. Eu acho o Instagram é igual telefone. Uhum. Instagram, a pessoa liga para fechar. É um canal tem outro nome isso. É um canal mais de transacional. É um canal de atribuição. É um canal transacional. Porque a pessoa vai... E tem... Eu jogo muitas vezes... Como que eu jogo o jogo hoje de marketing, assim, de aquisição de pacientes? A gente tem... Toda clínica tem Instagram, WhatsApp, e eu gosto muito do Google My Business. Doctoralia atende bem também nesse ponto da busca, porque a gente tem 2 formatos de busca, né? Que é a busca ativa, que é a que a pessoa vai ali no Google, aí procura ali por exemplo, reumatismo, aí vai procurar ali, que é uma dor que a pessoa tem na hora. Sim. Por exemplo, eu estou com um caroço que tem que tirar um cisto, não sei onde, a pessoa vai procurar ali. E esse é um formato de compra mais de necessidade. E outro formato de compra, que é o formato de compra que o Instagram cria bastante, que é tipo assim, você não está nem pensando no negócio, aí aparece, você sabe que tal coisa pode ser isso? Você sabe que existe como 5 razões para tal coisa. E aí você entra, você cria conscientização de marca. Quando vem uma pessoa que busca no Google ou entra no Doctoralia, já é uma pessoa muito passível a fechar. A pessoa que vem do Instagram, muitas vezes, ela não está totalmente pronta. E esse é um problema que as secretárias têm hoje em dia, porque elas são muito acostumadas com gente pronta para fechar já. E do Instagram, você traz um monte de gente que não está pronto para fechar, ele está no meio do funil.
Ele está no meio do funil em si. Então, ele está no meio do funil, você não tem que ter secretária mais. Você tem que ter representantes comerciais no Instagram, no WhatsApp. Porque essas pessoas elas têm que entender que elas vão ter que jogar ali um jogo relacional para conseguir vender. E eu utilizo muito também o Google My Business, porque, cara, as pessoas buscam no Google, elas olham no Doctoralha, e o Google My Business também, como a Doctoralha, tipo assim, se posiciona muito bem ali na busca orgânica. E é gratuito a forma que você faz ali, que mexe. Não tem por que você estar fora, né? São coisas que não tem por que você estar fora. Busca orgânica e estratégias digitais de aquisição ativa também são necessárias. Super legal. Bem legal a forma como você enxerga onde cada canal está posicionado na estratégia, porque o paciente ele tem uma jornada de decisão. Muitas vezes ele vem decidido de que ele precisa de um especialista, de um tratamento. Muitas vezes ele está numa etapa de consideração ainda descoberta do que ele precisa. Super, super interessante. A gente vai avançar aqui para o próximo tópico agora, que ele está relacionado à retenção e fidelização. Então, somente mais um dado complementar a tudo que a gente vem falando. 72% das clínicas no panorama também declararam que nunca ter mapeado a jornada do paciente. Normal. Normal, total. E a digitalização das clínicas, ela vai ficar na primeira página, no agendamento das consultas, na aquisição de pacientes. Depois, há muito mais carência, né, de ferramentas, de processos, de CRM, né, de Customer Relationship Management. E eu queria começar aqui com a Kelly. Assim como eu perguntei para você o que vocês fazem hoje para aquisição, que você compartilhasse conosco o que vocês fazem pós-consulta. O que vocês fazem para fazer o paciente voltar, em termos de canais, de ferramentas, o que vocês usam hoje? Sim. Em questão de canais, é a presença diária, né? Nas redes sociais, por e-mail marketing, sempre lembrando o paciente que ele precisa cuidar da saúde dele. Presencialmente tem o EcoAgiliza, que eu comentei já, que tem a questão de check-out. E a gente também tem uma coisa que facilita muito a vida do paciente, do médico, e ajuda nessa fidelização dele. Como a gente tem mais de 40 especialidades lá dentro do centro médico, a gente precisa que o paciente cuide de toda a saúde dentro, né, do mesmo complexo. Então, a gente tem um prontuário eletrônico integrado, que todos os médicos de todas as especialidades conseguem visualizar o paciente como uma pessoa única. Então, isso facilita a vida do paciente no sentido de ele não precisa se locomover para vários lugares na cidade. Ele vai dentro do eco e consegue fazer consultas, exames, procedimentos, cirurgias de baixas e média complexidade. O médico também consegue ter a visão holística do paciente, né? Por quais especialistas ele passou, quais foram as dores dele no período de consulta, né? Desde que ele entrou no eco, como está a saúde dele, tem o acompanhamento dos exames. Então, não tem aquela repetição de exames de imagem, repetição de exames de sangue. Então, a gente consegue acompanhar a vida completa do paciente. Isso ajuda muito na retenção também. E para melhorar cada vez mais a experiência, a gente faz pesquisas diárias de NPS. Então, o nosso NPS ele gira em torno de 88 a 92, é super alto. E a gente está sempre focando na experiência do paciente, porque fazer aquisição é difícil, reter é mais difícil ainda. Mas quando a gente consegue reter, a recompra acontece naturalmente, né? A indicação para outros pacientes também acontece naturalmente. Então, a gente tem essa preocupação do início ao fim da jornada. Legal demais, legal demais. E Douglas, como que o trabalho de o posicionamento creator do médico pode ajudar ele na fidelização dos clientes? Algumas dicas de práticas que você tem visto funcionar. Eu acredito que o posicionamento faz com que... É igual marca, né? Tipo, uma pessoa vai querer falar que ela usa Nike, que ela tem um carro da Mitsubishi. Ela vai querer falar que ela é paciente daquela pessoa se o posicionamento dela for forte, né? Se o posicionamento dela for forte, ela vai falar, não, estou com o doutor não sei qual. E a gente tem que entender
a gente tem que entender que muitas vezes o papel de conteúdo não é um papel somente de venda, é um papel de fidelização. Quantas vezes eu já escutei de pessoas que começaram a trabalhar comigo falando assim, nossa, eu comecei a ver um monte de gente que não aparecia há muito tempo voltar para o meu consultório, voltar para a minha clínica. Por quê? Porque você reativa, a pessoa volta a te ver. E volta a te ver de uma forma, não de uma forma chata de você mandando simplesmente uma mensagem falando, eu estou aqui. Mas não, de um conteúdo seu que a tia dela compartilhou. Ela fala, ó, o Douglas aqui. Vou ver como é que ele está. Aí ele começa a ver, começa a ver seu conteúdo. No final das contas, ela voltou. E um ponto que é importante é que a gente tem que entender que a gente, às vezes a clínica e os médicos acham que eles são únicos, né? Quando a pessoa viu um anúncio ou viu um conteúdo dela, 10 minutos depois ela já viu mais 4 conteúdos de outros 4 médicos. Por isso que a gente cai no ponto de pós-venda ou venda em si, tem que ser gerada diferenciação. Senão a pessoa não vai lembrar de você. Você não se torna único. E se tornar único não é só único como profissional, é único como pessoa também. Por isso que é um ponto que eu trago muito ali no meu estudo ali com os meus médicos, com as minhas clínicas, falo assim, ó, a gente tem que bater muito em quem são vocês, porque as pessoas querem ser vocês, as pessoas não querem simplesmente comprar de você, ser seu paciente, ela quer ser você muitas vezes. Eu falo isso principalmente para quem vem de longevidade. Para quem vem de longevidade. Cara, a pessoa olha para aquele médico e fala assim, caramba, velho, esse médico está acordando 5 horas, está correndo. Esse médico está acordando, está indo para academia 6 horas. Eu quero ser esse cara aqui, comendo bem. Produção de conteúdo não é simplesmente fidelização, é promoção de saúde. É isso que tem que mudar a cabeça das pessoas, entendeu? Muito legal. Minha forma de ver. Excelente, excelente. Sim, e até para complementar o Douglas, a gente percebe muito na prática isso mesmo, da promoção da saúde. Então, por meio do conteúdo, por meio da rotina do médico, a gente consegue promover saúde. O paciente ele se espelha no médico, a gente consegue criar uma roda que vai funcionando de forma orgânica, né? Porque o médico traz autoridade, ele se torna exemplo e a gente consegue fazer o paciente se espelhar e consegue promover saúde também nesse sentido. Excelente. Time, estamos chegando agora no Q&A. Vamos ouvir as perguntas aqui dos nossos participantes. Produção, pode colocar a primeira pergunta na tela, por favor, que eu vou ler aqui. Primeira pergunta é do Leonardo Varela e ela vai para a Kelly. Cuidando do marketing para tantos médicos, como vocês conseguem, com esse olhar de startup, ajudar cada um a se destacar, atrair pacientes e ainda manter a comunicação que seja humana e passe confiança? Sim, é complexo mesmo. A gente tem lá no ECO um CSC, que a gente fala, né, que é um Centro de Serviços Compartilhados. Então, além de criar conteúdo para o centro médico, a gente se torna assessores também, né, consultores para os nossos médicos. Então, a gente trabalha muito incentivando os médicos a se posicionarem nas redes sociais, criar conteúdo nos perfis dele, porque ele se fortalecendo, a gente também se fortalece, e a gente tem produções de conteúdo massivamente, né? Então, a gente vê essa estratégia como algo muito forte, né? Então, o nosso principal meio tanto de aquisição quanto posicionamento é criação de conteúdo. E os nossos médicos têm percebido isso também. No início foi muito difícil, porque é cultural, né? Fazer com que os médicos façam essa produção de conteúdo, mas a gente percebeu com o tempo e essa constância, né? Porque o marketing é constância, consistência, não só na publicação, não só nas ações de marketing, mas também na conscientização dos nossos clientes, né, que também são os médicos, de que eles precisam estar presentes. Então, a gente percebe agora que eles chamam a gente, eu preciso muito. Até semana passada eu fiz uma reunião com o médico, ele me perguntou, Kelly, eu quero estar no digital, mas eu também não quero estar, como é que eu faço? Então, a gente
consegue trabalhar também como uma forma de consultoria, né? Dar o caminho para esses profissionais se posicionarem, dar essa consultoria, né? Então a gente trabalha nessas duas frentes. E Né, você no falou negócio. que vão colocar os 400 médicos também na Doctoral, então os 400 vão ser encontráveis pela sua Isso, especialidade, facilmente. facilmente. Então, pelo menos um básico de marketing de busca você está resolvendo tudo. Exatamente, exatamente. Como instituição, a gente precisa trabalhar a marca como centro médico, né? E também fortalecer, além do conteúdo, por meio da Doctoralia, que nos facilita muito a vida na busca orgânica, né? O paciente, ele busca a dor ou ele busca o médico também, ele é facilmente encontrado. Legal. Próxima pergunta, pessoal. Obrigado, Kelly. Quão efetivo é e-mail marketing, considerando o comportamento que mudou tanto com as redes sociais? Rapidez das informações e informações tão reduzidas. Essa pergunta é da Giovana Gianotti. Eu vou pedir para o Douglas responder. Acho que o Douglas vai ter uma visão aqui de onde cada canal atua, mas quero te ouvir. Saiu uma pesquisa, não sei se foi ontem ou hoje, o Rafael Kiso da MLabs até que compartilhou, falando que a qualidade do lead de e-mail é melhor. É. A qualidade do lead. E, tipo, cara, tem uma tendência global muito grande de newsletter, cara. A tendência global, eu estava conversando isso com a minha equipe hoje, falando com eles. Cara, tem muita startup fora, nos Estados Unidos, surgindo de newsletter. Por quê? Porque os canais estão ficando muito diversos. Por termos canais diversos, a gente, com o e-mail, que a gente é dono dos contatos, a gente consegue crescer em todos os canais, porque a gente consegue direcionar as pessoas para onde a gente quer. Então, eu gosto do e-mail, só que e-mail tem que ser relacionamento, e-mail tem que ser conteúdo. Conteúdo. A tendência é de newsletter. Newsletter é o quê? Conteúdo, é criação de autoridade por meio de contato, de base de pontos de contato. E trazendo tipo para uma visão, eu nesses meios assim da minha vida, assim, eu já atendi algumas marcas globais e numa dessas marcas globais que eu atendi em 2022, 2023, cara, o investimento deles principal era captação de lead para e-mail. A estratégia, e eles vêm à frente. E hoje eu vejo isso. Se eu fosse apostar nos próximos anos aí, eu não acho que o e-mail vai perder força. Eu acho que vai ganhar muita força para os próximos anos, decorrente às rodadas de investimento que tem startup e as startups que têm crescido bastante nos Estados Unidos. Tá respondido, super respondido. E-mail funciona. Só que Funciona conteúdo. E vai funcionar mais, eu acho ainda. Muito bom. Próxima, time. Tem uma pergunta. Para uma clínica que está começando agora, como a minha, qual seria o primeiro passo em marketing digital com um orçamento limitado? Pergunta da Lívia de Castro. Pedi para você também, Douglas. Depois a Kelly traz a visão dela. Orçamento limitado é muito pouco abrangente, porque limitado tem que saber para quem, né? Porque se for limitado, tipo assim, mas dá para fazer algumas coisas. Chuta um limitado aí, sei lá. Então, dá para fazer. Dá para fazer. Mas eu gosto muito, eu falo que hoje o que dá para fazer de graça? Por exemplo, um Google My Business, criar ali um Google My Business, pedir para as pessoas irem recomendando ali, você vai ter uns gatos pingados ali algumas vezes, porque o Google My Business traz umas pessoas ali de vez em quando, se você não pagar, não publicar ali. Você pode criar um perfil no Doctoralia, deixar ali também pronto, ali que vai atrair pessoas também. Outra coisa que você pode fazer, Instagram, produção de conteúdo. E aí tem até um ponto aqui que é legal trazer para vocês, que quando a gente fala Instagram não é o todo, né? A gente tem que pensar que são formatos que a gente tem dentro do Instagram. E cada formato tem um intuito. Por exemplo, a gente vai ter carrossel, que traz mais para o lado de educação, educativo. E hoje o carrossel tem convertido bastante também. Tem trazido seguidor. Dependendo do carrossel, você consegue até fazer venda se você tem infoproduto ali dentro, porque eu trabalho com médicos hoje também que têm infoprodutos. Então, a gente faz carrossel, educação. O Reels, ele traz um pouquinho mais de alcance. Ele vai para o alcance.
E os stories é aonde a gente converte em lead. Nos stories, não adianta você fazer reels, não adianta você fazer carrossel se você não for presente nos stories. Stories é que traz lead no final das contas. É essa a lógica. Stories é que traz lead. O carrossel educa, o reels traz alcance. E aí e tudo isso dá para fazer de forma gratuita, né? Você vai fazer ali produzindo conteúdo. Mas se eu fosse indicar, eu indicaria colocar um dinheirinho também em anúncio, porque não existe mais almoço grátis há muito tempo, né? Então a gente cai num ponto que colocar. E aí você vai brincando ali, porque muitas vezes eu chego em algumas clínicas e vou ver, eles têm eu acho que é falta de conhecimento mesmo, que eles colocam, por exemplo, R$ 30 em 5 dias de investimento e eles têm pouco investimento. E o que eu faço? A minha estratégia é tipo assim, eu vou colocando. R$ 6 é o mínimo hoje em dia. R$ 6, 10 dias. R$ 6, 20 dias. Aí no que ele colocava em um, eu divido e coloco em três. Três publicações diferentes. Aí na que performou melhor, eu deixo ela. Tiro as outras duas e vou testando. Sim. Aí chega num ponto que o cara que não queria investir, como ele vê o retorno, ele já começa a investir. Porque estar no digital, produzir conteúdo, estar presente, criar estratégias, no final das contas, não é simplesmente uma estratégia de venda, acaba sendo diversão, porque você vê que o seu trabalho está dando fruto. Muito bom. Adicionaria alguma coisa, Kelly, que você faria para começar? Eu concordo plenamente com o Douglas. A gente faz muito essas estratégias de anúncios pagos, né? E a gente também somos um centro médico grande, mas precisamos otimizar o nosso orçamento, os esforços, né? Sempre analisando esforço e impacto, sempre analisando o que o nosso público vai consumir. Então, a gente faz muito essas análises, né? E esses impulsionamentos com investimento mínimo para ver qual que vai funcionar melhor. O que funcionar melhor a gente coloca mais investimento. E é sempre bom lembrar que o marketing ele não é gasto, ele é investimento, né? Porque quanto mais a gente acerta a estratégia, mais paciente a gente traz para a clínica. Super legal. Próxima pergunta. Para Kelly, como vocês mensuram o nível de satisfação dos pacientes na clínica? Você falou um pouquinho sobre isso. Falei, vou resgatar. A gente faz pesquisas via WhatsApp, né, que é um dos canais que a gente mais utiliza, para relacionamento do paciente. Então, a gente faz essas pesquisas de NPS, né, para medir a satisfação mesmo do paciente. Então, de forma digital, a gente faz via e-mail marketing também. E a gente tem totens distribuídos pela clínica. Então, ele consegue compartilhar a experiência no momento que ele viveu. E eles conseguem também deixar comentários. Compartilhe o que você mais gostou, o que você não gostou. E isso ajuda a gente a fazer esse ajuste de rota muito rápido. Então, essa pesquisa diariamente, tanto presencial quanto digital, é muito importante. Está sempre presente. Kelly, quais dados que ele coloca no totem? A gente tem o NPS, ele é bem simples. Tipo, e-mail, não, mas para registrar. falar que é de um paciente específico. O NPS na clínica, a gente faz de forma bem abrangente. A gente não pede para ele se identificar. Né? Então, Entendi. a gente deixa bem abrangente na clínica. Mas no WhatsApp, daí a gente utiliza, né, o nosso CRM, envia e consegue entender quem é que respondeu. Né? Mas, basicamente, a gente tem uma visão global, né, de como está o atendimento. Sem identificação. Também a gente tem o tratamento de reclamações, né? Então, a gente, quando recebe avaliações negativas, a gente trata todas elas, a gente sempre responde todas elas também. É muito importante isso, não só responder elogio, mas responder a crítica também, porque o feedback é muito importante do paciente, seja negativo, seja positivo, porque isso compartilha né? Compartilha para a nossa construção e também mostrar que a clínica está evoluindo, que ela se preocupa com o paciente. Legal. Legal, obrigado, Kelly. Próxima, pessoal. A pergunta anterior era do Rafael, tá? Esqueci de citar o nome do Rafael na pergunta anterior. Agora é do Gabriel. Sou social media de uma franquia de clínica de saúde de estética masculina. Como diversificar e incluir de forma homogênea a parte da saúde com a parte da estética, falando de conteúdos? Acho que essa é para você, Douglas. Estética masculina, diversificar incluindo saúde com estética, falando de conteúdos.
Mas estética faz parte da saúde, se você for pensar. A estética cai num ponto de, se você for olhar, a estética cai num ponto de diversas questões de saúde. Se você for olhar hoje em dia, por exemplo, uma coisa interessante que outro dia estava falando comigo, que algum médico estava falando comigo, que os geriatras vão acabar. Por que ele falou isso? Porque o ginecologista hoje está tratando da mulher 40 a mais, aí vai 60, 70. O urologista vai começar a tratar do homem 50, 70 e o geriatra. Então, voltando aqui à questão de saúde estética, é muito isso. A estética tem diversos pontos ali, diversas facetas que a gente pode entender. O que gera... Se a gente está falando de simplesmente procedimento estético, é uma coisa. Mas sim, hoje em dia, quem fala de procedimento estético, clínica masculina deve ser de implante capilar, né? Provavelmente, né? Provavelmente. E quando a gente fala de estética hoje em dia, a gente tem muito uma ideia de integrativo, né? Tudo que é estética é integrativo hoje em dia. As dermatologistas, principalmente hoje, eles estão no movimento que eles não querem ser simplesmente injetores. Que eles falam, é um movimento para voltar a ser médico, que elas falam. Elas falam muito isso comigo, porque o médico antigamente analisava exame, analisava... Antigamente pegava a dermatologista que trabalha com estética, analisava exame, pegava tudo, formou nisso, né? Só que tem muitos profissionais que foram afunilando demais, aí começou só a fazer um botox, preenchimento, e hoje eles estão num ponto atrás. E como que isso chega no conteúdo? Que a estética, por ser só estética, ela não vai ser interessante para os próximos tempos. A estética tem que ser integrativa. Por exemplo, quando a gente fala de estética, a gente tem que falar um pouco de atividade física, a gente tem que falar de questão mental, porque a estética é totalmente ligada à questão de saúde mental. Porque, por exemplo, quando a gente fala de estética, hoje tem um post muito bom de estética, que é, por exemplo, Thaís Carla. Fez a cirurgia de bariátrica. É por estética? É por saúde? É por quê? Isso aí dá um debate enorme em um conteúdo em alta. Dá para uma pessoa, dá para uma gineco fazer, dá para um cirurgião gastro fazer. Então é muito disso também, ficar ligado nas tendências e ir adaptando ali para a sua área específica, falando disso, dá para um dermato fazer, para falar a questão de flacidez, como que trata depois. Então, dentro de um ponto, você consegue trazer vários pontos específicos se você entender que um assunto ele é multidisciplinar. Estética não é só estética. Legal. Super coberto. Próxima, pessoal. A pergunta da Mirna é se as estratégias são diferentes para psicólogos. A gente falou de várias estratégias aqui, mas de maneira geral, você percebe que ali, do que a gente falou de estratégias para aquisição, relacionamento, você entende que há alguma diferença para psicólogos ou se reaproveita quase tudo do que a gente falou aqui? Eu acredito que na área de saúde a gente consegue utilizar tudo que a gente falou, né? Mas eu peço também para o Douglas, por favor, complementar, mas eu acredito que indiferente da especialidade, seja psicólogo, seja nutricionista, seja médico especialista, seja médico generalista, todas as estratégias que a gente comentou aqui eu acho que são super úteis. Acho que sim. Mas eu acho que o médico, eu acho que o médico ele entendeu que ele tem que criar um diferencial mais que o psicólogo hoje em dia ainda. Porque eu acho que falta ainda esse clique aí na profissão psicólogo. Acho que o psicólogo em si, ele tem mais isso aí, ele tem que dar um start aí de marketing. Acho que é um tabu ainda maior para o psicólogo do que para o médico fazer marketing. Acho que é um tabu bem grande, que eles têm que se questionar, levar para terapia. Obrigado pela resposta, pessoal. Para Mirna, a maior parte aqui a gente se aplica. O negócio é começar a pensar como fazer marketing, como se posicionar, usar todas
estratégias que a gente falou aqui para essa especialidade. Próxima, pessoal. No cenário presente, como vocês acham que a inteligência artificial pode ajudar no marketing médico? Pergunta do Christian. Nossa senhora, E aí? é só o que eu faço o dia inteiro. É, Nossa senhora, e a nossa empresa, a gente está produzindo muita coisa inteligente, assim, utilizando a inteligência artificial. E são muitos detalhes, muitas coisinhas que a gente consegue corrigir e fazer a vida do médico ser mais fácil, fazer a vida da clínica ser mais fácil. A gente vai lançar em breve aí uma agência de marketing toda de IA também, porque a gente crê muito nessa lógica de que cada vez mais as pessoas vão... A gente vai ter pessoas gerenciando máquinas, né? As máquinas não vão substituir totalmente as pessoas, mas as pessoas vão ter que aprender a lidar com elas em si. E a gente vê que para marketing não tem como voltar, mas falando de experiência também, principalmente a experiência de pós-venda, a questão de ter o acompanhamento em casa ali, cada vez mais a inteligência artificial está sendo utilizada e vem sendo utilizada. O que eu acho é que muito profissional está fechando o olho para isso. Igual fechou o olho para as redes sociais. Eu trabalho com rede social desde 2008. Desde 2008 eu estou com rede social. Cara, já tomei muita portada na cara. De gente que achava que... Não... Aí, 2020, foi a pandemia. Nossa Senhora! Aí eu nunca vi tanta gente desesperada atrás de mim também, não. Foi, nossa Senhora, eu palestrei para todas as farmacêuticas do Brasil em 2020, 2021. Porque, cara, foi aquela coisa, não tinha quem falava especializado ali, e falava, muita gente me convidou. Então, uma dica que eu dou para todo mundo é que, se não começou a pensar ainda, se não tem ferramenta, começa a implantar isso no seu marketing, porque você está perdendo tempo, está perdendo oportunidade, está perdendo tempo ainda de aprendizado, porque a gente está no momento de aprendizado, onde está todo mundo aprendendo. Daqui a 2 anos vai estar todo mundo voando e você querendo aprender. sim. Obrigado, Douglas. Perguntaram aqui o arroba da sua agência. A gente arroba Dr. Creators, não é agência, a gente tem uma empresa especializada mesmo em criação de creators e inteligência artificial para médico. A gente trabalha mais com influência do que com simplesmente criação de conteúdo. Então, quem quiser seguir lá, arroba Dr. Creators, e o minha, arroba Douglas Gomides. E eu estou no Instagram, mas uma rede social que eu uso muito também é o LinkedIn. Então, quem quiser seguir também no LinkedIn, está convidado. Super, super legal. Obrigado, Douglas. Pessoal, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, está indo já o tempo extra. Muito obrigado pelas perguntas, pelo engajamento aqui de vocês. A gente vai para um bloco final agora, onde, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que é gratuito criar um perfil na Doctoralia. Vocês conseguem hoje mesmo experimentar um pouco do que a Doctoralia pode fazer pela sua clínica, pelo corpo clínico, pelos pacientes. Então, nesse QR Code que vocês estão vendo na tela agora, vocês podem escanear ou clicar lá em cima em Comece Agora, que vocês também estão vendo na tela, e criar o perfil gratuito da sua clínica. É o básico do básico de presença digital, para ser encontrado na plataforma da Doctoralia, que tem posição 1 no Google para o marketing de busca da sua clínica, já dá mais um passo. Além disso, para quem já tiver interesse em conhecer um pouco mais da Doctoralia, receber uma demonstração de um dos nossos especialistas, nós estamos com uma condição especial, exclusiva para participantes aqui do Connect, de 20% de desconto na contratação da Doctoralia, através desse link de promoção. Também está ali em cima. Eu quero aproveitar para vocês clicarem ou escanearem o QR Code abaixo. Antes de encerrar, eu quero passar para as considerações finais dos nossos convidados, começando pela Kelly, por favor. Claro. É muito importante ter em mente que, além do marketing não ser um custo, ser um investimento,
que é uma construção, que é uma consistência. A gente precisa estar presente todos os dias ali, né? Para lembrar o paciente, para conseguir fortalecer a marca. E também que a gente precisa estar presente e também que precisa não desistir, né? Porque a gente vai... É sempre passinhos de formiguinha, né? O marketing é passinhos de formiguinha. A construção de uma marca, passinhos de formiguinha. O branding, né? O posicionamento da marca também. Então, não desista no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, nem no primeiro ano. Persista, porque realmente o marketing ele é construção e é um conjunto de várias ações. Não adianta a gente estar só em um canal, a gente precisa estar aonde o nosso público está. Muito legal. Douglas. Eu acredito que o futuro vai ser assustador. Então a gente tem que começar a se adaptar a ele e entender a ele. Não tem como jogar um jogo hoje sem inteligência artificial. Não tem como hoje pensar em vida sem robô, porque esse é o próximo ponto. Eu falo até para atualização profissional. Porque quando a gente vê o que alguns médicos têm entregado, é muito abaixo do que um robô pode entregar. Então, o que a gente está falando é que não é uma mudança simplesmente de marketing, é uma mudança de mercado que vem por aí. Porque talvez a gente daqui a 5 anos a gente não está fazendo marketing nem de médico, mas não, a gente está fazendo marketing de robô, sabe? Tem empresas específicas que já estão falando sobre isso. E hoje eu vejo talvez alguns robôs entregando mais resultado que alguns médicos, porque acaba tendo uma assertividade maior. E o que a gente vê muito hoje em dia, que é uma questão preocupante, que a assertividade muitas vezes do médico não é porque ele não quer, não é porque ele não tem condição, é por falta de atenção, por falta de cuidado muitas vezes. Então, eu falo que daqui para frente o diferencial do ser humano para a máquina não vai ser a capacidade intelectual, a capacidade cognitiva, vai ser sim o amor e o carinho. Então, a partir daqui, quem não entender que venda vai ser baseada em amor e carinho, vai ter que fazer a coisa com amor, com carinho, com jeito, com respeito ao próximo, vai perder o mercado. É isso. Esse é o cenário. Esse é o cenário, vai perder o mercado. Isso não demora 10 anos. Porque hoje mesmo eu peguei um raio-x do meu ombro, o médico falou que eu não tinha nada. O cara do laudo lá do raio-x. O ChatGPT falou que eu tinha. O meu médico ortopedista falou que eu tinha. E aí, para que se viu o cara da radiografia? Para que esse cara recebeu o dinheiro? Para quem falou que a clínica daqui a um tempo vai ter esse cara? Que o ChatGPT é mais assertivo? O mundo mudou, cara. Não tem jeito. É isso. E a gente tem que se adaptar. E é isso. E eu falo que esses pensamentos a gente tem que trazer para discussão, para debate, para construção. Porque o mercado não é esse que a gente está vivendo, não. A gente está vivendo um mercado de 5 anos atrás. De 5 anos atrás. O mercado já é outro. A gente tem que começar a conversar sobre esse outro mercado que está acontecendo. A inteligência artificial ela vai servir como uma assistente poderosíssima para todas as etapas do negócio. Desde que a gente falou aqui de aquisição, fidelização de pacientes e até mesmo dentro da consulta. A inteligência artificial ela não vai substituir os médicos, mas os médicos que utilizarem a inteligência artificial vão substituir os médicos que não utilizarem. É para isso que a gente tem que estar preparado e é por isso que a gente vai sempre trazer conteúdo aqui de atualização para vocês. E essa foi a edição de abril do Dr. Alia Connect. Quero agradecer muito ao Douglas, a Kelly por estarem aqui compartilhando conosco toda a sua experiência e a vocês que estiveram aqui conosco por mais de 1 hora, dedicando essa noite de terça-feira a aprender um pouco mais. Espero que tenham aprendido tanto quanto eu nesse encontro. E em maio nós nos encontramos novamente. Daí, o tema é marketing médico de novo. A gente continua essa conversa e falando bastante de regulamentação desse tema. Teremos também uma advogada especializada aqui, representante do mercado médico. Esperamos a participação de vocês. Obrigado novamente e até a próxima.